Olá, meu nome é Clóvis Colares, sou médico de família e vamos dar seguimento então ao módulo de saúde do idoso nessa terceira aula, que a gente vai falar sobre uma das grandes síndromes geriátricas, que é justamente a insuficiência cognitiva. Eu não tenho a intenção nessa aula de esgotar sobre esse tema, mas apenas fazer uma explanação inicial sobre as síndromes demenciais, quando a gente deve suspeitar e como a gente deve agir nos primeiros momentos, né, quando você pega um paciente com síndrome demencial. Qual a função do médico de família, né? Como é que ele vai começar essa investigação e essa avaliação do paciente, tá? Então, o paciente com a síndrome demencial, ele pode chegar no nosso consultório de três formas. A primeira forma é quando você vai aplicar um teste, uma triagem nesse paciente, com uma avaliação multidimensional, que eu falei na última aula, na aula 2, e você percebe que naquele quesito do domínio cognitivo, onde você fala três palavras e pede para ele repetir daqui a 3 minutos, ele não consegue lembrar das palavras. Então já acende um alarme, né? Uma bandeira amarela para que você suspeite que o paciente tem de fato uma síndrome demencial e aí vai começar a investigação desse paciente. A outra forma de se apresentar é quando um familiar procura dizendo que aquele idoso ele vem se esquecendo das coisas, né? Ele esquece o nome de algumas pessoas, ele se perdeu dentro do bairro de um lugar onde ele conhecia. E a outra forma, a terceira forma, seria justamente o próprio idoso referir que vem tendo esquecimentos, né? Que ele não lembra onde está colocando os objetos, que deixa queimar a comida no fogão, tá? Então, são essas três formas principais que pode chegar para a gente um paciente com síndrome demencial, tá? E quando é que eu vou suspeitar que de fato trata-se de uma síndrome demencial? Quando ele realmente tem dificuldade para lembrar datas, eventos e compromissos de forma mais importante, dificuldade de encontrar palavras na hora que está conversando durante a anamnese, um paciente que refere que já se perdeu em lugares conhecidos, ele foi no mercado fazer compras e quando saiu ele não sabia mais qual o caminho que voltava para casa, perde objetos frequentemente, tem dificuldade para fazer compras, lidar com finanças, de cozinhar e necessita de ajuda também para a tomada das medicações. Então, quando apresenta algum dessas situações, a gente começa a pensar de fato que ele tem uma síndrome demencial. Mas como é então, diante de um familiar que traz um paciente, quando eu faço um teste de triagem, percebo que ele talvez tenha algum distúrbio cognitivo, ou quando o próprio paciente chega dizendo que está esquecendo, como é que eu faço de fato para saber se ele tem demência ou não tem demência? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a síndrome demencial tem alguns critérios. E o primeiro critério para eu dizer que ele tem síndrome demencial é que ele vai ter que ter algum comprometimento de um domínio cognitivo, né? O mais conhecido é a memória, mas além da memória, ele pode ter também comprometimento da sua função executiva, né? De executar, de planejar, raciocinar, fazer cálculos. De atenção, ele também pode ter comprometimento da atenção. Comprometimento da praxis, o paciente não vai às vezes conseguir mais vestir uma roupa, né? Dificuldade motora de executar alguns comandos motores, dificuldade de linguagem, né? De lembrar o nome de algumas pessoas, de repetir frases, de nomear objetos, comprometimento da sua função visoespacial, que é justamente com esse comprometimento é quando o paciente começa a se perder em locais e ambientes que antes era lhe conhecido e também comprometimento do comportamento, que o paciente pode ficar um pouco mais apático, pode ficar agressivo, né, mais agitado com esse comprometimento do seu comportamento, né? E na avaliação desse domínio cognitivo, na minha anamnese, eu tenho que avaliar três coisas muito importantes. Primeiro, qual é o primeiro domínio cognitivo afetado que esse paciente teve? Segundo, há quanto tempo ele tem esse comprometimento cognitivo? E terceiro, como foi a instalação, como foi a evolução desse comprometimento cognitivo? Foi de forma súbita? Foi de forma progressiva? Foi de forma flutuante? Tá? E também essas informações você vai perguntar ao paciente, mas elas sempre têm que ser complementadas por um familiar. Não tem como fazer uma consulta
né, uma anamnese de um paciente com suspeita de síndrome demencial se eu não tenho um familiar que conviva com aquele idoso para me confirmar algumas informações. Depois que eu colho as informações, a historinha desse paciente, com o tempo, com a evolução, com o primeiro domínio cognitivo comprometido e a minha suspeita realmente é de síndrome demencial, eu vou fazer alguns testes cognitivos para avaliar melhor essa função. E aí tem vários testes que a gente pode estar usando, como eu já citei na aula passada, existe o mini exame de estado mental, existe o teste do relógio, existe a fluência verbal, existe a lista de figuras, lista de palavras de Serati. Então você escolhe três testes desses e vai aplicar no paciente para saber se de fato ele vem apresentando essa suspeita de comprometimento cognitivo. Além do comprometimento cognitivo, o paciente com síndrome demencial ele tem também que ter um comprometimento da sua funcionalidade. E a gente aprendeu isso na primeira aula, né, sobre como é que a gente avalia a funcionalidade do paciente. A gente vai avaliar através das atividades avançadas, que nós não temos um instrumento pronto, né, um instrumento específico para fazer essa avaliação. Mas a gente pode tentar entender como é que era a funcionalidade desse paciente. Ele dirigia um carro, ele usava o computador, o celular, a internet e não consegue mais realizar essas atividades, né? Então já pode ser um comprometimento da sua funcionalidade, né? Mas eu tenho alguns instrumentos mais específicos para isso, como a escala de Lawton, que vai avaliar as atividades instrumentais de vida diária, capacidade de cozinhar, de usar o telefone, capacidade de tomar sua medicação nos horários corretos, de fazer compras, de cuidar do seu dinheiro e etc. E temos atividades básicas de vida diária, que é a escala de Katz, né, que vai avaliar justamente a capacidade que o paciente tem em tomar banho, a capacidade de se vestir, capacidade de higiene, continência fecal urinária, de capacidade de transferência e capacidade de se alimentar. Então, o paciente, lembrando, ele vai perder primeiro as avançadas, depois as atividades instrumentais e, por último, é que ele vai perder as atividades básicas de vida diária. Então, o paciente com síndrome demencial, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter um comprometimento cognitivo, que você vai perceber pela anamnese, e vai perceber pelos testes cognitivos, e vai ter que ter um comprometimento da sua funcionalidade, que você vai perceber isso através das escalas de Lawton e escala de Katz. E aí, diante de todas as informações, você vai determinar se ele tem ou não um declínio cognitivo. Caso ele tenha um declínio cognitivo, você vai ver se esse declínio cognitivo ele já tem comprometimento da sua funcionalidade ou não. Se ele não tem comprometimento da sua funcionalidade, ele tem um comprometimento cognitivo, mas ele não tem comprometimento da sua funcionalidade, eu não posso dizer que esse paciente tem síndrome demencial. Então, eu vou chamar esse paciente que ele tem comprometimento cognitivo leve. Agora, se ele tem um declínio cognitivo e eu percebo também que ele tem comprometimento da sua funcionalidade, a escala de Katz, a escala de Lawton demonstram isso para mim, então eu vou dizer que esse paciente agora sim, ele tem síndrome demencial. Lembrando que alguns medicamentos podem cursar com comprometimento cognitivo, tá? Então, amitriptilina, nortriptilina, clonazepam, diazepam, alguns anticonvulsivantes, né? Os anticolinérgicos como biperidenos, neurolépticos e opioides são medicações que trazem comprometimento cognitivo para o paciente, principalmente no paciente idoso. Então, diante de um caso de suspeita de síndrome demencial, ele tem que avaliar, fazer uma lista dos medicamentos que ele vem usando e perceber se não pode ser efeito colateral de alguma medicação. Aí, se for possível, eu diminuo a dose, suspendo essa medicação e vejo se ele apresenta alguma melhora desse comprometimento cognitivo. É necessário também que a gente faça, então, todo paciente com síndrome demencial, alguns exames laboratoriais. Então, vou fazer hemograma, glicemia de jejum, eu vou avaliar a função renal e função hepática desse paciente, a função tiroidiana, solicitar para ele um cálcio, vitamina B12, o ácido fólico. Alguns pacientes, principalmente aqueles que fazem uso de diurético, de carbamazepina, dosar o sódio desse paciente. O VDRL, HIV naqueles pacientes com menos de 60 anos, algumas fontes trazem com menos de 70 anos, e se for possível complementar também com um exame de imagem, como uma tomografia ou uma ressonância. Desses exames são todos importantes, tenho que pedir todos a esses pacientes, mas eu quero chamar a atenção exclusivamente para o TSH e T4 livre, que é muito comum que o paciente tenha um hipotiroidismo,
levando a esquecimentos, né? E você achar que ele tem realmente uma síndrome demencial, mas aí hipotireoidismo, tu faz o tratamento, ele melhora dos sintomas. E também lembrar da vitamina B12, tá? Que ela também cursa com anemia megaloblástica e sintomas neurológicos que pode ser justamente uma síndrome demencial. Você faz o tratamento, repõe a vitamina B12 desse paciente, ele melhora dessa síndrome demencial. Então, esses exames complementares é muito importante para a gente justamente investigar causas que são reversíveis e fazer um tratamento que faz com que o paciente reverta essa síndrome demencial que ele apresenta. Caso o paciente tenha comprometimento cognitivo, mas com funcionalidade preservada, então eu vou dizer que esse paciente tem um comprometimento cognitivo leve. Esse comprometimento cognitivo leve, ele pode ficar estacionado naquele patamar, ele pode regredir e o paciente voltar totalmente à sua funcionalidade, né, sem nenhum tipo de comprometimento cognitivo, mas ele também pode evoluir, tá, para uma síndrome demencial, quando ele começa a piorar do problema cognitivo e ter também alteração da sua funcionalidade. A depender do domínio cognitivo que esse paciente tenha comprometido, eu vou classificar esse comprometimento cognitivo leve em 4 subtipos, que pode ser o amnésico, quando o paciente tem apenas a memória comprometida, e aí se esse comprometimento cognitivo evoluir para uma síndrome demencial, ele pode evoluir para uma doença de Alzheimer, mas também pode ser depressão. Aquele paciente que além da memória tem outros também domínios cognitivos comprometidos, ele pode evoluir para uma síndrome demencial, como a doença de Alzheimer, quando uma demência vascular, uma demência mista, ou pode ser uma depressão. Quando eu tenho múltiplos domínios cognitivos comprometidos, exceto memória, ele pode evoluir para uma demência vascular, corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal. E se ele tem um único cognitivo comprometido, que não seja a memória, ele pode evoluir para uma demência vascular, para o corpúsculo de Lewy, uma demência frontotemporal, uma doença de Alzheimer, uma variante da doença de Alzheimer, tá bom? Que seria a doença de Alzheimer atípica. Quando eu tenho um amnésico, como ele pode representar um estágio inicial da doença de Alzheimer, ele pode evoluir, então a gente sempre preconiza um programa de intervenção para essa pessoa, né? Principalmente através da reabilitação antecipatória, através de terapia ocupacional, fisioterapia, atividades para poder manter esse idoso o mais funcional por mais tempo possível. E pode também prescrever algum tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso já da doença de Alzheimer começar nesse momento para justamente evitar a progressão da doença. Porém, a indicação do tratamento é um pouco controversa, porque nem todo sujeito com essa entidade vai de fato evoluir para a doença de Alzheimer. Alguns vão ficar estacionados, outros vão melhorar, né? E você pode então estar diante de um sobrediagnóstico e fazer uma iatrogenia, tá? Os medicamentos também não são isentos de efeitos adversos e também representam um custo financeiro adicional para esses pacientes. Então, o melhor é que você converse, explique isso para a família do paciente e em conjunto decidir qual a melhor opção para esse paciente. Em relação ao comprometimento cognitivo vascular, a gente vai ter que fazer um controle sistemático dos fatores de risco, né? Então, tem que controlar de forma rígida a pressão, o diabetes, se ele tem uma arritmia, controlar a arritmia, a obesidade, dislipidemia, tá? Então, ou seja, vamos sempre orientar para os pacientes hábitos de vida saudável, alimentação, atividade física, evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo. Como esse paciente ele tem a capacidade de estar progredindo para uma síndrome demencial, é importante que você faça um acompanhamento longitudinal desse paciente, um cuidado continuado. Então, sempre se preconiza retorno a cada 6 meses e nesses retornos você vai reaplicar os testes, tá bom? Você vai aplicar os testes cognitivos e vai aplicar também as escalas de atividades de vidas diárias, as básicas e as instrumentais. E aí você vai comparando com a última consulta para saber se ele está piorando, se ele está tendo piores scores, se ele está progredindo para uma síndrome demencial.
Lembrando que eu posso também estar diante de uma pseudodemência depressiva, tá? Que é uma depressão, tá? Simulando uma síndrome demencial. Geralmente essa depressão ela vai estar associada ao quê? Com a perda de uma pessoa querida, um idoso que ficou viúvo, tá? Ele pode ter passado por um momento também de privação econômica, ele é um idoso que tem isolamento social, ele tem uma dor crônica intratável, né? Que nenhum médico consegue de fato trazer um alívio para essa dor, ou é o paciente que tem uma limitação funcional importante por alguma doença não cerebral, com osteoartrose avançada, um reumatismo e etc. Então, na suspeita, é importante que eu também faça a aplicação da escala de depressão geriátrica, aquela de 15 perguntas, que eu já citei para vocês na aula passada. E como é que eu posso, então, tentar, assim, poxa, será que ele tem depressão? Será que ele tem uma demência? Como é que eu posso desconfiar? Então, esse quadro pode nos ajudar nesse momento. Então, na demência, geralmente, o quê? A instalação ela é gradual e progressiva, geralmente, porque tem algumas demências que elas são mais súbitas. O humor do paciente é um humor variável. É um paciente que não tem ideias assim de desesperança, é um paciente que geralmente ele é otimista. O paciente ele tem a tendência de minimizar os seus problemas, ele acha que está tudo bem, ele acha que é o familiar que está se preocupando demais, né? E quando você vai fazer os testes, quando você propõe atividades, ele tem um certo engajamento nessas atividades. Quando ele percebe que tem dificuldade em realizar, ele vai tentar se explicar, mas ele tenta realizar, ele tem um certo engajamento. Já o paciente com depressão, a instalação geralmente é uma instalação mais rápida e você percebe que é um paciente que tem um humor bem mais deprimido. As ideias de desesperança, pessimismo, elas são bem mais presentes e as suas dificuldades é o contrário, ele supervaloriza, né? Então ele qualquer coisa ele acha que é muito difícil realizar, tá? E é um paciente que se ele está com humor deprimido, ele não tem motivação em realizar as atividades. Então, quando a gente propõe as atividades, é um paciente que ele faz contra gosto, você nota que ele não tem muito empenho em realizar os testes, o minimizado mental, o teste de fluência verbal, e ele pode sim ter score baixos nesses testes, né? Justamente por essa falta de motivação. E o tratamento desses pacientes ele deve ser feito principalmente com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eu posso escolher naquele paciente mais apático, com muitos sintomas negativos, uma fluoxetina. Naqueles pacientes que têm mais sintomas de ansiedade, eu posso fazer uso da sertralina. O citalopram é outra medicação também muito utilizada no paciente idoso, ele é muito seguro no idoso porque ele tem muito pouco efeito colateral. Se for desejado, posso também lançar mão de um tricíclico, mas de preferência escolher a nortriptilina, já que é um medicamento que ele vai sedar menos esses pacientes, tá? E se o paciente ele tem intolerância aos tricíclicos, tem intolerância à fluoxetina, sertralina, citalopram, então nesse momento eu posso lançar mão então da venlafaxina e posso lançar mão também da duloxetina. Agora sim, vamos começar a falar um pouco sobre síndrome demencial, ou seja, aquele paciente que tem algum comprometimento cognitivo e já tem também comprometimento da sua funcionalidade. Então, é um paciente que tem síndrome demencial, certo? Mas nem toda síndrome demencial é doença de Alzheimer, né? Apesar da doença de Alzheimer ela ser a principal causa de síndrome demencial no nosso meio, existe outras também síndrome demencial, como a demência vascular, existe a demência frontotemporal, existe a demência de corpúsculos de Levy. Então, o paciente que é hipertenso, diabético, tabagista, dislipidemia, eu sempre tenho que pensar que esse paciente tem demência vascular. E existe também a demência mista, que é representada nessa figura por essa interseção da demência vascular e da doença de Alzheimer, né? Então, o paciente ele tem os dois processos fisiopatológicos da síndrome demencial, tanto o problema vascular como a da doença de Alzheimer.
Tá? E como é que é então essa doença de Alzheimer? Ela já tem os seus fatores de risco bem estabelecidos, como idade, história familiar e sexo e gênero feminino, e a gente não pode modificar muito esses fatores de risco, tá bom? O baixo nível educacional também é um fator de risco importante para que o paciente desenvolva a síndrome demencial. Existem alguns outros fatores que podem estar associados, trauma na cabeça, dislipidemia, hiperhomocisteinemia, um diabetes mellitus também, o diabetes mellitus ele acaba sendo fator de risco para demência vascular, mas ele também é fator de risco para a doença de Alzheimer. Aqueles pacientes que passam por estresse psicológico muito grande durante um bom tempo, eles podem também desenvolver doença de Alzheimer. A hipertensão e o tabagismo, assim como o diabetes, né, é fator de risco tanto para a doença de Alzheimer como também para a demência vascular. E como é que eu vou desconfiar? Quando é que eu desconfio que aquela demência é uma doença de Alzheimer? Então, na anamnese eu falei para vocês há pouco tempo. Eu tenho que avaliar três coisas. Qual é o primeiro domínio cognitivo comprometido, tá? Qual é o tempo de comprometimento e como é que foi essa evolução. Na doença de Alzheimer, o primeiro domínio cognitivo é justamente a memória. Memória recente. Ele vai lembrar bem do passado, mas ele não vai lembrar o que foi que ele comeu hoje no café da manhã, o que foi que ele almoçou hoje. Ele não vai lembrar a visita que recebeu no dia anterior. Tá? O tempo, geralmente é um paciente que já vem apresentando esses sintomas durante vários meses ou alguns anos, tá? E a sua evolução é evolução progressiva e insidiosa ao longo do tempo. Então, a gente pode dividir a doença de Alzheimer em inicial, que é de 0 a 3 anos, e nesse momento você fica na dúvida se é doença de Alzheimer ou se é um transtorno cognitivo leve. Tem a moderada, que também está entre 2 e 10 anos, e a avançada quando o paciente já tem mais de 10 anos de doença. Como é que é a apresentação em cada um desses estágios? Na estágio inicial, o paciente ele vai ter comprometimento, como eu já disse, da memória a curto prazo, que é o primeiro marco cognitivo afetado. Então ele vai ter dificuldade de quê? De recordar de compromissos, alguns fatos recentes, perde chaves, perde objetos com frequência, não sabe onde guardou os objetos, esquece alimento no fogão e queima os alimentos, tá? Ele também vai ter comprometimento no início da doença da função visoespacial, ou seja, aquele paciente que foi fazer compra e se perdeu, não conseguiu achar o caminho de casa. Isso lembra bastante que de fato o paciente tem uma síndrome demencial e que seja doença de Alzheimer. E ele vai ter também algumas dificuldades de encontrar palavras, né? Porque ele vai ter desde o início já dificuldade de linguagem, então ele vai esquecer o nome de algumas pessoas, o nome de alguns objetos e dificuldade de encontrar essas palavras. Na fase moderada, ele vai piorar o problema da linguagem com nomeação de alguns objetos e empobrecimento do vocabulário. Vai começar a ter afasia, dificuldade de elaboração e compreensão e repetição. Então, você vai avaliar isso aqui também no mini exame de estado mental. Algumas repetições ele não vai conseguir mais realizar. E na função executiva, né, vai começar a ser comprometida. Ele vai ter comprometimento de realizar os cálculos, resolver alguns problemas, planejar como é que se resolve alguns problemas, algumas tarefas e etc. E na fase moderada ainda vai ter comprometimento do seu comportamento. Então, o paciente que pode ter um pouco de agitação, agressividade, ele pode trocar o dia pela noite. Tá? E as atividades de vida diárias vão ser já mais comprometidas, né? O comprometimento da sua funcionalidade começa a ficar bem mais importante. E na fase avançada, todas as funções cognitivas estão gravemente comprometidas. É um paciente que já tem apraxia, ou seja, não consegue mais nem andar, nem deambular, então ele fica restrito ao leito, né? Não consegue mais se alimentar sozinho. Ele vai ter um comprometimento importante já da linguagem, então ele tem capacidade agora de formar sentenças, depois tem capacidade de falar algumas palavras e começa a ter mutismo realmente, e vai ter dependência de todas as suas atividades de vida diária, tanto as instrumentais como as básicas, dependência total. Já a demência vascular, tá? É uma segunda causa, né, de demência no nosso meio. Como eu já disse, alguns fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo, vai estar presente na história clínica desse paciente.
e é um paciente que não apresenta, boa parte desses pacientes com demência vascular não tem aquela história clínica do AVC, né, com hemiparesia, tá bom? Por que que isso acontece? Porque a demência vascular é causada principalmente pelo AVC de pequenos vasos, né, por doença cerebral de pequenos vasos, que representa 74% do adoecimento. E apenas 18% do adoecimento do paciente que tem demência vascular é devido ao AVC cortical, tá? E a gente pode ter a combinação também dos dois. Então, voltando na anamnese do paciente, vamos falar sobre o tempo, sobre a evolução e sobre o primeiro domínio cognitivo comprometido. O tempo na demência vascular já pode ser variado. Ele pode ser insidioso, né? Que é na demência, no comprometimento dos pequenos vasos, então ele vai ter pequenos micro-AVCs ao longo dos meses, dos anos, e ele vai ter, então, perda progressiva da sua cognição. Mas também ela pode se instalar de forma súbita, aqueles 18%, né, com AVC clássico, né, e aí ele vai ter um grau de funcionalidade, ele tem uma queda súbita na sua funcionalidade, né, no problema cognitivo que ele vem apresentando. E aí ele fica estabilizado naquele nível, naquele novo patamar. Meses depois ele pode ter um novo AVC, ele tem outra queda brusca na sua funcionalidade e se estaciona novamente. É o que a gente chama de instalação em forma de escada. E geralmente nesses pacientes o primeiro domínio cognitivo comprometido é a função executiva, né? Então ele pode ter também problemas de incontinência urinária, urgência nesse paciente, e a praxia de marcha, aquelas marchas em passos curtos, dificuldade para começar a executar a marcha. A memória desses pacientes geralmente estão preservadas. Como é que então eu faço esse diagnóstico da demência vascular? Então eu vou tentar procurar no histórico dele algum sinal de lesão cortical, tá bom? No exame físico dele. Então eu vou procurar se ele tem uma hemiparesia, sinal de Babinski, afasia de expressão. Ver se ele tem um histórico já confirmado pelos familiares de AVC. Se ele tem apraxia de marcha, aquela marchazinha de pequenos passos, fala bastante a favor. E, de preferência, ter um exame de imagem que mostre alterações sugestivas, tá bom? De lesão de pequenos vasos ou lesão típica de AVC cortical. Lembrando que tem a demência mista, que ele vai ter tanto a fisiopatologia do Alzheimer como a fisiopatologia vascular. Então, eu suspeito desses pacientes quando ele tem uma evolução típica de doença de Alzheimer e no exame físico começa a apresentar algumas alterações sugerindo uma demência vascular. Tá? E você vai desconfiar principalmente nesse caso quando você vai fazer a tomografia, e aí vai mostrar alterações que sugerem demência vascular e que também sugerem doença de Alzheimer. Outro tipo de demência também que a gente pode encontrar e temos que estar de olho é a demência por corpúsculo de Lewy. O primeiro domínio cognitivo desse paciente é justamente a atenção, a função visoespacial e a função executiva, tá? Então é um paciente que ele costuma apresentar desde o início alucinações, a sua evolução ela geralmente é um pouco mais flutuante, ele tem um declínio cognitivo flutuante, ele não é estabilizado e nem é progressivo, tem momentos que ele melhora, tem momentos que piora, mas ao longo do tempo ele vai perdendo função e vai flutuando no nível mais baixo. E o que chama bastante atenção do corpúsculo de Lewy, quando você vai suspeitar, é que ele vai ter comprometimento, vai ter sintomas extrapiramidais, ou seja, ele vai começar a ter parkinsonismo. Poxa, professor, como é que eu vou então diferenciar se ele tem Parkinson ou se ele tem demência de corpúsculo de Lewy? Geralmente na doença de Parkinson ele primeiro tem o parkinsonismo, os sintomas extrapiramidais, e anos depois ele vai desenvolver uma demência. Já no corpúsculo de Lewy, ele vai desenvolver os sintomas cognitivos, o síndrome demencial, e dentro do primeiro ano ele vai começar a ter os sintomas extrapiramidais. É bem mais precoce do que na doença de Parkinson. E a demência frontotemporal, o primeiro domínio cognitivo comprometido em 80% dos pacientes é o comportamento, então ele vai ter inadequação social, desinibição, impulsividade, hipersexualidade. É aquele paciente que era um paciente tranquilo, um paciente que ficava só na dele e de uma hora para outra ele muda completamente o seu comportamento, né? É bem típico, assim, as pessoas falam bastante, ele era uma pessoa bem calma e de uma hora para outra ficou totalmente desinibido, né? Em alguns momentos ele começa a ter até assim
problema também de socialização. E 20% vão ter problemas de linguagem desses pacientes, então vai ter dificuldade em formar frases ou em entender discursos um pouco mais complexos. Então eu vou começar a suspeitar que o paciente tem uma demência frontotemporal, principalmente quando esse paciente tem esse comprometimento comportamental bem importante. Tá? Então, nessa aula, você aprendeu o quê? Saber conduzir uma consulta clínica de um paciente com queixas de esquecimentos, saber diferenciar um comprometimento cognitivo leve de uma síndrome demencial com pseudodemência depressiva e também passou a conhecer, de forma sucinta, as principais síndromes demenciais. Tá? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu trouxe aqui 2 bibliografias. Aconselho bastante a estudar pelo Duncan, o Medicina Ambulatorial, apesar de ser uma fonte já um pouco antiga, mas o capítulo está muito bom, ele está muito esclarecedor, bem completo, e eu acho que vale a pena fazer a leitura. Muito obrigado pela atenção, até mais.